Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. Vocês estão escutando bem? Nós temos essa ferramenta, um chat, para que a gente possa ver os questionamentos de vocês, dúvidas, tá? Então, vocês podem estar mandando questões, e a gente tem uma equipe pronta para tentar atender vocês, né, na resolução das dúvidas. Tá? E a qualidade do som, como é que está? Todo mundo escutando perfeitamente? Legal. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos, né, nesse nosso webinar. É o terceiro webinar do ano de 2021 que a Solution realiza de uma maneira online, né, em formato gratuito, que a gente, desde o início, nós fazemos. E de uma maneira muito interessante, né, um assunto muito interessante deste webinar, que é a plataforma 2021, as novidades do FME neste ano de 2021. Então, ao longo desta apresentação, teremos formatos novos, transformers novos, transformers que foram realizados update, dados de entrada, possibilidades de integração de dados com outros sistemas, né, no FME, tanto do desktop quanto para o FME Server. Tá? Então, sintam-se livres, né, para fazer os seus questionamentos. Então, quem somos nós? Né? Meu nome é Danilo de Lima, usuário do FME há mais de 12 anos e apaixonado pela ferramenta. Então, eu serei um dos palestrantes do webinar de hoje e o outro, né, será o nosso ilustre Thiago Negrão, que vai se apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que vocês gostem dessas novidades que a gente vai trazer hoje para vocês. Né? Muitas novidades, como sempre, novos conectores, novos escritores, novos transformers, novas funcionalidades e performance dentro da plataforma. Né? A gente vai apresentar, né, sobre um pouquinho disso. E eu sou o Thiago, como o Danilo comentou, Thiago Brigagão. Trabalho há mais de 10 anos aí também com a plataforma FME. Tá? A gente vai passar um pouquinho das novidades e um pouquinho da experiência que a gente tem aí na plataforma para vocês hoje. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a agenda. A agenda de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Solution, né? Bem rapidamente, muito rápido, só falar um pouquinho ali sobre a empresa, tá? Apresentar para quem é novo, está participando, não conhece o FMI, não conhece sobre a Solution. Tá? A gente vai falar sobre a plataforma FMI, que é o grande foco aí, plataforma FMI 2021, as novidades. Tá? Eu já comentei readers, writers, novos conectores, né? Dentro da plataforma, transformers e performance. Tá? A gente vai falar um pouquinho também do FME Server, claro que é tudo um overview, tá, pessoal? Essa apresentação que a gente vai passar para vocês hoje é um overview de tudo, é muita coisa que entrou. A gente pegou alguns pontos principais e apresentaremos para vocês. Claro que, tecnicamente, tem que... Thiago, Danilo apresentou sobre um ponto aqui, pode entrar em contato posteriormente aí com a gente, para a gente passar tecnicamente sobre a funcionalidade, as possibilidades e até onde a gente consegue chegar aí com esses novos conectores, escritores e transformers e a performance de 2021. A gente vai falar um pouquinho também sobre o FME World Fair, tá? As inscrições já estão abertas. O Danilo ele vai passar no final da apresentação para vocês, mas é um evento global de todos os usuários
em não usuários da plataforma FME, quem quiser conhecer um pouco mais, tá bom? Davi vai passar mais informações no final da apresentação. Um pouquinho sobre a Solution, para quem não conhece, nós ficamos aqui em São José dos Campos, São Paulo, a 80, a 90 quilômetros arredondando da capital. Tá? Somos uma empresa nova, temos em torno de 3 anos, tá? Somos representantes da plataforma FME no Brasil, no nível Silver, tá bom? Representamos o FME Desktop, para quem já conhece, FME Server, FME Cloud, e também todo tipo de serviço relacionado aos produtos da Safe Software. E aí um pouquinho, né, o que a gente faz? Então, assim, através da plataforma FME, vocês já conhecem, quem não conhece vai saber um pouquinho o que é hoje, e as novidades, nós realizamos algumas atividades, algum tipo de serviço que nós também vendemos, tá bom? Então, qual que é a nossa ideia aqui da Solution? A gente trabalha com a plataforma FME para todo tipo de processamento de dados. Então, o nosso foco é pegar o dado a partir da plataforma FME, não importa se o dado dados tabulares ou espaciais, ou geográficos, como faz, nós lapidamos esse dado, nós temos informação, conhecimento e geramos a tomada de decisão. Então, a gente utiliza hoje a plataforma FME para fazer tudo isso, tá? Desde de fazer validações básicas ali, voltados ao segmento geoespacial, quanto também fazer lapidação de dados, mineração, utilizando a ferramenta para BI, ou Spatial BI, né, ou GeoBI, como se chama. Bom, então, todo tipo de serviço relacionado a dados, data integration, integração de dados, nós realizamos. Então, rapidamente, a gente tem aí o FME, né, trabalha com mais de 450 formatos, tanto de escrita e leitura, para quem não conhece, está participando hoje. Então, você lê praticamente qualquer formato, escreve praticamente qualquer formato, tá? E aí, no meio dessa leitura e escrita, você consegue utilizar umas caixinhas, né, alguns templates, na verdade, nós chamamos de transformers, para fazer validações. Fazer clipagem, recorte, né, fazer geração de buffer, fazer um join espacial, fazer join tabular, realizar análise geométrica, validação geométrica, e por aí vai. Então, temos mais de 450 formatos de leitura, mais de 450 formatos de saída, e temos esses templates, os transformers, que fazem toda essa tarefa aí de fazer o processamento para você. E, em cima disso, a gente consegue gravar em praticamente qualquer formato. O foco, claro, geralmente são os bancos de dados, mas também, quem acompanhou aí o desenvolvimento da FME ao longo desde 94 até 2021, vocês já viram que já tem machine learning, né? A gente consegue fazer processamento também, identificação de objetos e etc. A ferramenta a plataforma sempre está se atualizando ali com as novas tecnologias do mercado. E agora, né, pessoal? Agora, igual eu estava comentando aí, há uns segundos atrás, no slide anterior, né, nós temos aí as novidades. Então, todos os anos a ferramenta é atualizada. O Thiago comentou com a gente. Então, o pessoal da Safe Software tem um cuidado aí com todos os seus usuários para manter essa ferramenta atualizada. E é o que agora, né, nós vamos mostrar para vocês. Né? O FME Desktop 2021, né, tem até um wallpaper aí, né, todo diferenciado, próprio para o evento, que é o FME World Fair, que o Thiago comentou. A gente vai estar falando aí no fim da nossa apresentação do dia de hoje. Tá? Então, qual que é a ideia, né, do 2021 aí, nesse lançamento desse ano? É a ideia de conectar, né, com mais sistemas, é aquela questão da interoperabilidade de dados, né? O FME, né, é uma ferramenta de integração de dados. Então, esse ano de 2021 vem aí, né, com esse Data Integration, né?
Transform, né, com velocidade e agilidade, no que se diz, né, a respeito aí do uso dos transformers poderem trabalhar com uma massa grande de dados, seja dados espaciais, dados tabulares. Essa é a ideia que a Safe veio implementar no 2021 com essa atualização da ferramenta. E a automatização. Hoje em dia, como nós queremos agilidade. Então, nós temos no item de Transformer. E é a automatização do que nós criamos, né? Então, nós veremos no dia de hoje, aí, nessa tarde, nesse nosso webinar, a questão do FME Server 2021, a questão da automatização. Você ter o controle do seu fluxo do seu workspace, né? Como que você vai automatizar de uma melhor maneira, tendo, né, sem dor de cabeça, os seus dados de uma maneira bem suave, sem estresse. Então, iniciando aqui, conectar na questão de mais sistemas. Apresentaremos alguns formatos, tá? Sistemas que o FMI está se integrando, novidades da ferramenta 2021. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro, né, a gente tem aqui, é o Parquet, né? O Apache Parquet, né, é um formato de armazenamento colunar, né, disponível aí em todos os projetos que pertencem ao ecossistema Hadoop, independente do modelo de processamento, framework ou linguagem usada. E o Parquet, pessoal, ele suporta a movimentação de grandes quantidades de dados, né, dados que a gente envia para a nuvem ou entre sistemas diferentes. E essa é de uma maneira sem codificação. Então, no code, né? No FME, existe a possibilidade de trabalhar com Parquet, né? Nos próximos webinars, né, e nos nossos newsletters, né, nós vamos lançar uma série aí de artigos, no caso, né, de newsletter, explicando como trabalhar com o formato Apache Parquet. Nós já recebemos contatos de alguns clientes que lhe interessam esse tipo de trabalho de integração, né, que a gente fala, de dados no FME. Então, a gente vai mandar os newsletters de como converter, por exemplo, CSV para o Parquet, ou fazer uma conversão de Parquet para JSON, trabalhando ali, estruturando o JSON de saída, né, realizar também, como ele possibilita a movimentação de grande quantidade de dados, fazer relacionamento espacial, processamento espacial de dados, né, extraídos de um data lake. Bom, nós enviaremos aí, né, ao longo deste ano, materiais, então estejam antenados aí às nossas mídias sociais, aos nossos newsletters, blog também, que a gente vai lançar oficialmente aí no ano de 2021. Ok. Lembrando também, tá, pessoal, para quem não conhece o Apache Parquet, eu estou com a página aberta aqui do Databricks, para vocês terem uma noção, né? 1 terabyte armazenado, por exemplo, no storage em CSV, ele equivale a 130 gigas, mais ou menos, no Parquet. Então, assim, e realmente a leitura de retorno de consulta, de 236 segundos para 6,78 segundos. Então, agora o FME está conectando no Parquet, a gente consegue também fazer e trazer isso para dentro do FME e utilizar. Bom? Ok. Falando um pouquinho sobre o SECAM, um dos conectores, na verdade, do FME, agora também nessa versão, né, na versão mais nova, está disponível. Na verdade, o SECAM, na verdade, é um conector, não é um leitor, né? Quem já conhece o FME, que já trabalha com o FME, tem uma expertise, sabe que tem uma diferença, né? Nós temos os readers, né, os leitores que você coloca, e temos alguns transformers, que são os conectores. Por exemplo, quando você conecta no AWS, é um conector. Quando você conecta também, por exemplo, para ler dados do Blob Storage da Azure, você também é um conector. Então, a FME consegue conectar tanto no AWS quanto nos produtos da Microsoft. E a gente tem agora do SECAM também. Então, se você trabalha ou precisa fazer essa conexão,
é bem interessante, porque nós temos agora esse conector, e dentro desse conector você tem ainda filtros para poder realizar. Por exemplo, você não lê qualquer dado lá dentro. Então, dentro do FME, dentro desse transformer, dentro desse conector, nós temos algumas ações aqui, que, por exemplo, criar um dataset, criar um resource, deletar um dataset, deletar um resource, fazer o download, fazer listagem, fazer update, ou update de resource ou de dataset. Então, você consegue totalmente ali, através do FME agora, com esse conector, que é um transformer, manipular as informações que estão ali dentro do SECAM. Para quem não conhece, o SECAM está disponível, ele é uma ferramenta open source, né, para fazer catalogar, né? Algumas empresas aqui no Brasil utilizam, por exemplo, se você acessar o DataGov, eles utilizam o SECAM, tanto que você consegue ver lá dentro do próprio site que é realizado utilizando o SECAM, que é open source e free. Então, se você tiver essa necessidade, ou agora quiser conectar, o FME ele tem um conector especialmente para isso. Né? USB Writer. Então, pessoal, nessa versão 2021, o FME possibilita gerar, criar arquivos no formato USB. Então, ele gera aí extensões USDA, USDC e USDZ. O que seria isso? Né? Para quem nunca ouviu falar nesse formato, esse formato foi desenvolvido pela empresa Pixar. Então, para quem não conhece, Pixar é um estúdio americano de animação por computador, né, de computador. Mas o que nós podemos fazer essa integração aí, o porquê foi criado um writer dentro do FME 2021. A ideia, para quem não conhece, do FME, a arte da realidade aumentada. Né? Até o ano de 2020, aí a partir do ano de 2018, se não me engano, foi lançado aí a realidade aumentada no FME. Então, você pega, né? Você transforma um dado 2D em um dado em 3D em realidade aumentada, através do seu mobile. Você posiciona sobre uma superfície, ele vai ficar procurando, né, searching surface. Quando ele acha, ele plota em cima da sua mesa a sua cena ali, o que você importou para a realidade aumentada. Você vai dando zoom in, zoom out, né, e vendo ali modelo digital de elevação, dados aí vetoriais que você criou para estudar uma determinada área, arquitetura, né? Só que agora, em 2021, você consegue gerar os dados no formato da Pixar e implementar dentro da realidade aumentada. Ou seja, você vai ver as suas geometrias, os seus dados em movimento. Tá? Eles estão finalizando essa estruturação aí, né? Creio que sairá primeiro para visualização da realidade aumentada. Você tem que ter, né? Você faz o download aí das lojas do iOS e do Android, ok? Mas primeiramente eles vão lançar para iOS a atualização do FMER, que lhe possibilita essa integração dos dados que são gerados para o SD, né, da Pixar, dados em movimento, né, dentro da realidade aumentada. Tá? Então, vocês, né, que estão cadastrados nos nossos newsletters vão receber essa atualização, essa informação, e, consequentemente, nós lançaremos esse material, criando exemplos aqui do Brasil, mostrando essa realidade aumentada e movimento. É muito interessante para estudos, principalmente segmentos de utilities. A gente vai desenvolver para vocês aí. Tá? É interessante, né, e complementando um pouco, você que já conhece a plataforma e tem o FME Server, vocês podem entrar lá na Play Store, né, por exemplo, quem tem Android, já tem disponível lá das duas versões anteriores, você pode fazer o download para trabalhar com a realidade aumentada, como o Danilo comentou, e tem o FME Data Express também, que você pode fazer o download. Tá? Então, nem todos ainda realizaram essa instalação e não estão utilizando essa nova ferramenta, mas quem tem o FME Server pode fazer o download, pode baixar, pode fazer a conexão e pode começar a utilizar
a ferramenta Data Express e o FMR, você não precisa ter o FME Server. Você pode fazer o download lá para o seu celular e começar a testar. Bom, é interessante também, complementando, né, Danilo, que tem alguns clientes já trabalhando com a realidade aumentada. Então, por exemplo, eles criam workspace, criam fluxos, né, onde eles realizam esse cruzamento, tubulação, por exemplo, e já consegue visualizar a tubulação, a realidade aumentada. Você pega o seu celular, baixa o FMR, vai para a rua, vai para a sua calçada, aponta, lógico, tem que ter o dado, você tem que preparar toda essa informação, mas você consegue visualizar isso tudo ali também, tá? Tem alguns clientes trabalhando com isso. Se você também tiver interesse, a gente pode fazer algo em conjunto aí, em alguns exemplos para vocês, tá bom? Próximo ponto, RabbitMQ, né? Se você trabalha com mensageria ou tem essa necessidade, tá? O FME agora ele também trabalha, né? Você tem essa possibilidade de trabalhar. É interessante que o Rabbit também está na AWS e tal. Então, se você utiliza os produtos da AWS e precisa interagir, sem problema. Agora, com a FME também você consegue trabalhar com as mensagens, tanto para consumo, quanto para post, quanto para envio, tá? São poucos clientes ainda que a gente pegou trabalhando, né, com essa parte de mensageria, mas o FME está pronto. A gente sabe que isso já é muito comum. Se você tiver essa necessidade, entre em contato com a gente que a gente vai trabalhar em conjunto aí, tá? Mas o FME ele já está também trabalhando com o Rabbit. Outra forma de integração em 2021, pessoal, nós temos o Azure Event Hubs, né? Então, com o FME 2021, através de um transformer que está lá no hub da Safe Software, para quem não conhece, o hub da Safe, estão transformers que são atualizados via package, que é uma extensão dos transformers que são, né, atualizados constantemente. Você vai sempre fazendo a atualização desses transformers, né, de integração, principalmente, trabalho com machine learning, e toda vez que tiver alguma atualização, você não precisa pegar um instalador do FME novo para ter aquele transformer. Então, o hub do FME do Software é um local onde você encontra transformers que estão transformers atualizados, transformers novos que alguém ao redor do mundo criou, né? Um transformer customizado, ou um pacote de um package de transformers que são atualizados. E esse Azure Event Hubs é um deles. Então, você tem essa possibilidade de fazer o download desse transformer customizado, né? Um package presente lá no hub da SafeSoft, onde você pode trabalhar, né, com esse tipo de serviço de stream de dados, né, que está presente nessa versão 2021. E esse package, né, ele trabalha com um grande volume de dados. Então, você tem ali, por exemplo, as ações de publicar e receber mensagens de formas assíncronas usando o serviço da Azure Event Hub. Então, uma situação, um exemplo, você pode utilizar o FME. Imagina que um analista de dados deseja inserir os seus dados, né, de sensores, né, diversos sensores, no Azure Event Hub. Então, né, ou uma outra situação, em uma companhia de logística, configura o Azure Event Hub para consumir a posição em real time, né, e todas as informações, né, por exemplo, dos atributos da rota, onde estão os carros, seus caminhões, a partir de sensores IoT, Internet das Coisas. Então, você pode utilizar esse transformer, o hub, para fazer né, a ação de publicar, fazer download, fazer essa questão da integração dos dados que são armazenados ou que estão lá no Azure Event Hub. Então, é uma das possibilidades aí do FME 2021, né? Essa integração com a Azure. Né? Complementando sobre o Azure também, eu já falei um pouquinho antes, mas o FME conecta em todos, praticamente ali, com a parte de blob, né, blob storage. Então, se você utiliza ali o Data Lake Gen 2, por exemplo, da Microsoft, você consegue também utilizar o FME. Então, com isso que o Danilo acabou de apresentar, com o Data Lake e outras ferramentas que o FME conecta, consegue conectar dentro da plataforma da Microsoft, você consegue praticamente interagir com muita coisa ali dentro. Tá? Interessante também que um cliente perguntou
a gente até trabalhou em conjunto um mês atrás aí, o FM também conecta com a API do Microsoft Graph. Então, a gente está falando ali da plataforma toda da Microsoft. A gente consegue interagir com tudo isso, integrar, ok? Esse ecossistema todo aí. O próximo ponto é o BIM 360 Docs Connector. Então, tem um conector agora de BIM, ok? Você consegue fazer o download, ele é um pacote, você faz o download dele, consegue utilizar, tá? O interessante é que daí você consegue, com esse transformer, tá? Você vai ter que ter uma conta, né? Fazer a configuração da conta, e quem já conhece os produtos, o FME, o conector da AWS ou da própria Microsoft, é muito parecido e você não vai ter dúvidas na utilização. Porque as atividades, né, as ações, na verdade, que você consegue utilizar é fazer o upload, por exemplo, de dados e fazer download. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer o upload de um arquivo, de uma pasta, com base no atributo, versionar, etc. e tal. Então, você consegue utilizar agora um conector para conectar na sua conta do Autodesk 360 para poder utilizar e fazer o upload de documentação de projetos. Tá bom? Qualquer dúvida também a gente pode mostrar tecnicamente para você posterior. Já o Database Writer. Então, nessa versão ainda, né, do 2021, a ferramenta, né, a plataforma FME oferece suporte adicional para a escrita no ArcGIS Pro Annotations. Então, nesta versão é possível gerar anotações, labels, né, para os produtos, né, da Esri, no caso do GeoDatabase. Então, até 2020, quando nós tínhamos um workspace, né, e geramos ali os dados, fazíamos uma conversão para o GeoDatabase, não era possível gerar no FME as anotações, os labels. Agora, no 2021, é possível gerar, né, com o GeoDatabase Writer, né, gerar as anotações. E essa funcionalidade foi adicionada para os writers Esri Enterprise GeoDatabase, SDE, e o Esri File GeoDatabase FGDB. Então, é possível, né, fazer esse tipo de criação de anotações labels na versão 2021. Já complementando também, a gente entra agora na Exercit Engine. Então, a gente tem agora um transformer. Agora a gente não está falando nem de leitor, né, nem de escritor, a gente está falando nem de conector, agora a gente está falando de um transformer. A gente tem um transformer novo, que é o City Engine Model Generator, que se você, por acaso, trabalha com os produtos da Esri, ele tem esse transformer, na verdade, existem regras, né, rules, para a geração desse pacote. E com esse transformer, agora a gente consegue gerar modelos 3D a partir de outros dados dentro dessas regras do City Engine, ok? Então, esse pacote, esse transformer, ele está disponível no hub da SAFE, do FME. Se você tem acesso, se nunca acessou, pode digitar aí no dedo SAFE FME Hub, você vai ter acesso lá. Lá tem diversos transformers que você consegue fazer download. E ele já está disponível para utilização, tá? Lembrando da versão, tá, pessoal? A gente está falando de transformers novos. Então, alguns que você pode encontrar lá no Hub, pode ser que você não consiga instalar devido à sua versão. Se você utiliza uma versão mais antiga, vai acabar não funcionando, tá? Mas aí entre em contato com a gente atualiza, ajuda, auxilia vocês a atualizarem para fazer download desses novos conectores, leitores, e transformers que a gente está citando para vocês ao longo da apresentação. Tá bom? FME Mobile. Então, para quem não conhece o FME, falamos do FME Par, né? Existem dois produtos interessantíssimos aí para mobile, né? O FME AR e o FME Data Express. E a primeira atualização, né, uma das atualizações aí, essa primeira que a gente vai falar, são sobre os novos labels de atributos. Então, até falando de realidade aumentada, igual o Thiago tinha comentado,
alguns slides atrás, para ver a partir do seu mobile, né? Você pega a posição geográfica, latitude, longitude, aponto no meu celular ali aonde eu estou, eu tenho a tubulação, né? Então, até o ano de 2020, nós não conseguimos ver os atributos daquela tubulação que estava passando naquele exato, né, naquela localidade. Agora, em 2021, de uma maneira que o pessoal da Safe Software, a equipe de desenvolvedores, trabalharam para inserir os atributos também. Então, nós temos agora, em 2021, realidade aumentada, a geometria com seus atributos associados. Isso, imaginem criar um workspace para pegar, fazer essa conversão, pegar os dados em 2D, transformar em 3D de tubulação, né? A gente está falando de tubulação, mas pode ser qualquer outra coisa que você queira importar para a realidade aumentada, e ter os atributos expostos. Então, isso é uma das novidades do 2021 para mobile. Né? Ainda falando de tubulação, pessoal, que nós já testamos, é esse transformer novo. A gente está vendo aí no nosso slide, que é o Pipe Replacer. Ele é um transformer e você seta a configuração, né, nas configurações dele, para ele criar o cilindro ali, você criar o estilo, a cor daquele cilindro, né, você ter esse tipo de configuração. Até 2020, para você criar, né, essa configuração para uma tubulação, tipo, utilizar mais de 2 transformers para fazer isso. Então, no ano 2021, já tem esse transformer pronto a partir do momento que você instala o FME. E, nessa terceira caixinha desse nosso slide, update, né? É a atualização aí, a atualização do mobile, né, do aplicativo FME Data Express. Então, está com um designer um pouco mais amigável para a interpretação aí, né, do usuário. O Data Express é um aplicativo, tá? Tanto para iOS, tem para iOS, quanto para Android, que você possibilita, né, fazer a execução de fluxo a partir de ações do seu mobile. Você está na rua, eu quero pegar, né, eu quero verificar a partir do ponto que eu estou, especificamente falando, latitude e longitude, quais são as tubulações que estão no raio de 5 metros, por exemplo. Você tem um fluxo que você criou para que você veja a posição geográfica do seu, onde você está, no GPS do seu celular, e disparar um fluxo. Eu quero disparar um fluxo com informações que eu tenho no meu celular. Então, me dá essa liberdade de fazer execução de workspaces através do seu mobile, né? O FME Data Express. No ano passado, se vocês acessarem, quem não conhece o FME Data Express, o FME AR, nós temos um canal no YouTube, onde nós colocamos todos os nossos webinars gravados, tá? No dia posterior do nosso evento. Então, na nossa base de vídeos dos webinars, tem um webinar onde nós falamos só sobre mobile. Então, quem ficou, né, curioso aí, pode estar dando uma olhada no nosso canal do YouTube, onde nós mostramos essa integração do mobile com o FME desktop, FME server, muito interessante. Tá? Isso é as novidades de 2021. Lembrando novamente, né, Danilo, que quem tem o FME Server pode utilizar o Data Express sem nenhum problema, não tem nenhum custo a mais, ok? Então, se você tem o FME Server, está atualizado, e você quer utilizar o FME Data Express, você pode entrar no Play Store e fazer o download e começar a utilizar, tá bom? É só a questão realmente da plataforma estar atualizada para as novas versões. Você consegue utilizar. A gente vai para a parte agora de transformação, né? Pode ir. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns transformers, e como sempre, toda a versão do FME, né? Thiago, vocês sempre falam isso e tal. Mas toda a versão do FME, todos os algoritmos dos transformers, dos templates, das caixinhas, eles são atualizados. Isso é melhorado. Então, toda a versão, mesmo que o ganho em performance seja pouco, dependendo do processo, se você for executar um processo a nível Big Data,
esse ganho é essencial para você. Então, como a gente está passando, a gente sempre trabalhou com os dados espaciais, mas assim, tem cliente que trabalha com uma massa, um volume de dado menor. Como as coisas, né, os equipamentos estão gerando dados agora, a gente está tendo uma quantidade, um volume muito maior para processar. Então, cada ganho é essencial aí para a plataforma. Tá? Esse ponto que a gente vai falar aqui de uma das novidades é a caixa de diálogo dos transformers. Tá? O que é isso? Quem usa o tester, que é o nosso if, né, uma validação básica ali, não sei se dá para vocês verem ali na apresentação, mas olha só a diferença agora. A gente coloca no canto esquerdo sempre a coluna que a gente quer fazer uma validação, olha só no canto direito, aparece já o valor do conteúdo da linha. Né? Antigamente a gente tinha que digitar, vou filtrar nome é igual a Thiago, né? Eu tinha que digitar o Thiago. Ali agora eu consigo clicar no Write Value e ele aparece o valor para a gente ali poder selecionar. Então fica um pouco mais fácil ali, se a gente está trabalhando principalmente com um dataset um pouco menor, né? Fazer, montar essa filtragem dentro de um tester. Isso que a gente está mostrando, mas isso é claro que é para todo isso a gente consegue utilizar dentro de outros transformers também, tá bom? Então isso é uma novidade, é muito interessante para não existir erro de digitação ou de validação ali do nosso if, do nosso tester, que é um transformer que a gente utiliza bastante, ok? Então, no 2021, nós temos essa questão da criação de parâmetros publicados, né, os parâmetros do usuário, de uma maneira mais amigável à criação. Então, a ideia é fornecer aos usuários do FME uma rica, né, experiência, né, uma facilidade na construção de parâmetros publicados. Então, nós colocamos até um videozinho aqui, que no 2021, a partir do momento que você vai construindo para publicar, você vai vendo como que ele vai ser apresentado para o usuário. Você tem a liberdade de criar, por exemplo, 3 parâmetros publicados, simplesmente com segura, arrasta, solta, vai manipulando a exibição, né, desses parâmetros publicados quando o usuário apertar simplesmente F5 com parâmetro publicado ou atualizado. Então você tem, né, uma certa facilidade de criar um parâmetro publicado, né, parâmetro do usuário no seu workspace a partir do FME 2021. Tá? O interessante é que nos últimos anos, né, a fornecedora Safe Software, eles alteraram bastante alguns pontos e estão incluindo essa parte de parâmetros também. Porque quem não conhece e utiliza o FME Server, já existe um parâmetro que é o Geometry Picker, né? Você consegue desenhar uma geometria ali para fazer uma seleção de uma área dentro de um mapa e isso virar um parâmetro de entrada dentro do seu fluxo, dentro do seu workspace, né? E aí, com essas novas mudanças agora que o Danilo apresentou para vocês. Interessante. Falando em performance, como eu já havia comentado, então aqui tem alguns transformers que o fornecedor passou para a gente e essa melhoria, né? Essa otimização aí no tempo de processamento. Então, aí, por exemplo, o área on área overlay, já conhece, que verifica uma área sobre a área, está 5 vezes mais rápido, né? O buffer, né? O terceiro ali, está 11 vezes mais rápido, né? O tester, 10 vezes mais rápido. Spatial Filter, também muito utilizado, 100 vezes mais rápido. Então, assim, se você utiliza bastante, eu utilizo, Danilo utiliza esses transformers, etc. e tal, você atualiza a sua versão, a sua plataforma para a versão 2021, você vai ter que fazer uma atualização do seu fluxo, do seu workspace, atualizar os transformers, tá? Não pode esquecer que se você não atualiza o transformer, não leva um novo algoritmo e essa melhoria não vem junto. Você vai ter que fazer uma atualização do seu workspace e você vai conseguir fazer essa análise. Então, o que a gente orienta é realmente fazer essa atualização e fazer o comparativo entre as duas versões ali. Claro que depende, além do transformer, depende da infraestrutura, da máquina que você está executando, memória RAM, Core e outros pontos aí, tá?
mas constantemente, toda versão, todo ano, o fornecedor, a Safe Software, realiza essa melhoria de performance dos transformers. Tá? A lista aqui está pequena, mas a gente tem outros transformers também foram melhorados aí nessa versão de 2021. Tá? Área on área, Attribute Keeper, Buffer, Dissolver, Filter Measure, Geometry Extractor, Point on área, Shorted Pathfinder, vai encontrar o caminho mais próximo ali, Spatial Filter, Spatial Related Test. São os top que a gente utiliza mais aí no nosso workspace. Formato H3. Então, pessoal, atualmente, né, existem várias maneiras de analisar os dados, né, relacionados a mapas. Então, de uma maneira rudimentar, bem antigamente, a gente fazia o quê? Uma das formas mais rudimentares, né? Criar uma linha, só uma linha, né, e verificar, a partir dessa linha, os dados, né, de densidades, aglomerados de informações, né, que nós tínhamos, né? E agora o que acontece? A ideia de visualizar os dados de uma maneira, né, dados espaciais em hexágonos, né? Então, o FME, para acompanhar, né, essa nova tendência, criou, né, um transformer, que é o H3 Hexagonal Indexer. Então, com esse transformer, nós conseguimos computar, manipular, visualizar os dados espaciais indexados né, pela estrutura H3, que é do Uber. Então, até que nesse slide nós temos aí um mapinha em KML, em 3D, né? E o tamanho do Z são algumas informações que deixaram alguns hexágonos mais diferenciados que os outros. Então, nessa versão 2021, né, nós conseguimos trabalhar, né, com esses dados espaciais indexados, né, hexágonos. Então, utilizando a biblioteca da Uber. Então, é possível criar esse tipo de dados aí, mapas, utilizando esse transformer. Nós vamos lançar materiais aí, contando aí materiais técnicos, contando como manipular melhor esse transformer para a criação desses dados hexágonos. E agora a gente entra um pouquinho sobre o FME Server, tá? É interessante que também as novas versões do FME, quem utilizava o FME na versão 2015 para a versão 2016 teve uma mudança enorme, né, dentro estrutural do FME Server, quanto na aplicação, né, para o usuário final ali que utilizava, tá? E desde a versão 2019, diversas alterações ali na plataforma, né, principalmente no FME Server, o fornecedor vem trabalhando, tá? E quem trabalha atualmente ainda com a versão 2018 para baixo, ainda não pegou essas alterações. Então, tudo que a gente vai comentar aqui já existia, só que está melhorando muito, principalmente a parte de automação do FME Server, está dando ali um controle para o usuário, né? Somos nós que estamos utilizando o FME Server para criar a inteligência ali de execução, tanto de notificações como publicações, quem já conhece, né, os publications, notifications e outros serviços que o FME Server dispõe para a gente utilizar, tudo pela automação. Então, dentro do FME Server, você vai construindo isso. Então, o fornecedor está atualizando muito o FME Server, está focando muito na ferramenta. Então, se você ainda não atualizou o seu FME Server, fica a dica aí para dar uma estudada, né, como atualizar, a gente analisar, se quiser pode entrar em contato com a gente, para também fazer esse mapeamento para a gente poder atualizar e trabalhar junto aí nessas novidades. Tá bom? Um dos pontos que foram focados, então, um videozinho, não sei se dá para vocês verem, mas é falando de streaming, tá? Já conseguíamos realizar o streaming de dados dentro do FME Server. Isso já existia. Porém, agora está muito mais simples, mais fácil, mas
ágil fazer isso através do item no menu que foi criado de streaming. Então, se você tem necessidade de criar um streaming de dados, por exemplo, Thiago, eu preciso criar um streaming aqui. Ele está lendo uma pasta, um FTP, ou até mesmo um banco de dados, independente do formato de entrada, e você precisa disponibilizar isso em formato de streaming, agora fica muito mais fácil para você fazer. Tá? Através, não sei se está dando para vocês verem, tá um pouco, talvez apareça um pouco pequeno, mas a gente vai liberar o material depois. Tem um videozinho aqui mostrando exatamente que é só criar o nome do streaming, fazer a seleção do seu fluxo, do seu workspace, fazer a setagem de algumas informações ali, de alguns parâmetros e fazer a publicação. Lembrando que o streaming ele conecta direto na sua base ou onde o seu fluxo foi desenvolvido e fica fornecendo aquele dado ali para quem quiser consumir. Tá? Aí, claro, tem outras configurações de engine. Qual engine? Se você tem 5 engines, qual motor, qual engine, você vai deixar direcionado para aquele streaming de dados. Você consegue tudo selecionar numa tela só. Tá? Então, ficou muito mais simples trabalhar com esse processo e fornecer, né, os dados em tempo real. Então, isso serve para todos os segmentos. Agronegócio, a pessoa está em campo, precisa de um dado atualizado em tempo real, vocês criam um fluxo com streaming, sobe para o FMS Server, faz essa configuração que eu estou comentando e ele vai ficar fornecendo para quem quiser consumir, até mesmo por uma outra aplicação. Bom, isso não se prende ao FME, pode ser uma outra aplicação. Você pode prover esse streaming para outra aplicação. Traduzindo, já existia, ficou muito mais fácil e muito melhor. Você consegue selecionar isso e fazer essa configuração em poucos minutos. Aqui, pessoal, Manual Trigger. A ideia dessa nova que eles colocaram nessa implementação, a ideia é executar uma automatização com um clique no botão. Ou seja, é quando nós, através do Automations, quem não conhece Automations, nós criamos um webinar no ano passado explicando uma das novidades do FME do ano passado, com a implementação do Automations, que é quando você cria ali, drag and drop, como se fosse o desktop, só que no FME Server, uma automatização. Inicia dispara um fluxo através de uma trigger, por exemplo, varredura de e-mail, varredura de minuto a minuto FME, e se comunica, varrendo um diretório de um caminho da empresa onde dados são armazenados ali, minuto a minuto, e processar um fluxo de validação até carga de dados, disparar um e-mail com seus dados, tudo drag and drop, no Automations dentro do FME Server. Então, nesse ano de 2021, que no Automations, só que com Manual Trigger, onde você vai startar, realizar realmente, como o próprio nome diz, um trigger no seu workspace de uma maneira manual, através do Manual Trigger. Então, você tem ali no canto superior direito desse nosso desenho aí, no Automations, a opção de Trigger, onde você seleciona o ícone Manual Trigger, aqui, Manual Trigger, e começa, por exemplo, eu vou acionar um fluxo através de um arquivo JSON que eu acabei de receber, então, através do Automations, do painel do Automations, eu posso disparar o Manual Trigger, a novidade de 2021. Ok. O próximo item é sobre a entrega garantida. Então, o Danilo ele comentou um pouquinho sobre Automations e aqui ainda continua na parte do Automations. Tá? Se você não sabe o que é Automations, você não atualizou o seu FME Server. Então, atualiza ele aí. Por quê? O foco está na parte de automatização ali no Automations da plataforma. Tá bom? O Danilo comentou sobre Trigger e aqui ainda tem uma outra funcionalidade, que entrega garantida, que é o quê? Não tem aquele fluxo que você desenvolveu, aquele workspace que você desenvolveu e você executa? Então, se você está utilizando, aí, por exemplo, o FME Desktop, você dá um F5 ou agenda ele ali no Windows ou no Chrono Linux e executou. E se ele der problema? Você vai ter que, depois, daqui uma hora, perceber, vou dar uma olhada, deu problema. E vai ter que rodar de novo, porque por algum outro motivo, o banco caiu, a internet caiu, alguma situação assim, correto?
Dentro do FM Server agora tem o Critical Task. Então, assim, eu falo que eu utilizo essa caixinha dentro do Automations e eu digo que aquilo ali é crítico. Ou seja, se der algum problema, por exemplo, na execução daquele workspace dentro do FM Server, eu consigo fazer essa setagem, eu não sei se está dando para vocês lerem ali, mas eu consigo fazer que ele execute daqui 2 minutos, daqui 5 minutos, daqui 1 hora novamente. Ou seja, vamos supor que a gente está criando uma integração com uma API, por exemplo. E eu estou recuperando o token para poder fazer a solicitação ainda, mas aí eu fiz a chamada do token e deu que ali a API caiu. E aquele serviço é crítico. Então, eu poderia utilizar dessa forma, para quê? Para que 2 minutos, 1 hora, falar que essa tarefa é crítica, ele vai tentar acionar de novo, e aí a API já está em pé, ele vai chamar, vai pegar, recuperar o token e vai continuar processando, né? Então, para tarefas críticas, agora a gente consegue utilizar essa opção dentro do Automations para dizer que aquele processo é crítico e se der uma falha, dependendo do motivo, ele vai se auto-reiniciar e vai executar novamente. Tá bom? Continuando aqui no FME Server 2021, nós temos o Generic Directory, que é nada mais parecido com o Active Directory, né? É um tipo de autenticação. Quando nós entramos no FME Server, User Management, nós temos Directory Service. Então, todas as vezes que nós queremos fazer, né, cadastrar usuários dentro do FME Server, questão de segurança, de workspaces, tem repositórios, templates, quem pode acessar que tipo de repositório, o pessoal de gel, o pessoal do cadastro, o pessoal da manutenção. Agora, em 2021, nós temos o Generic Directory, que é o quê? É parecida a configuração com AD, tá? Só que essa autenticação permite aos administradores a usar a infraestrutura de segurança corporativa existente. Você não precisa criar do zero. Se a empresa já possui, né, uma infraestrutura já existente, né, pelos usuários, você tem como, em 2021, usar já essa infraestrutura existente, utilizando esse Generic Direct, né, que o Thiago comentou. Então, existe, né, eu quero trabalhar com esse tipo de novidade do FME 2021 do FME Server. Atualize o seu FME Server para fazer o uso, explorar toda a capacidade aí, né, possibilidades das novidades, né, dos conectores, dos transformers, da parte do trigger, da automatização. Bom, explorar ao máximo, né, essas novidades. Isso, Danilo. É interessante, tá, pessoal? Falando já, dando um overview de tudo que nós comentamos, tá? O fornecedor, desde o início, a gente sempre falou, o FME é uma ferramenta de ETL, o FME é uma ferramenta de Spatial ETL. A gente está mudando um pouco agora. O fornecedor já está direcionando o FME para uma ferramenta de Data Integration, tá? Por quê? O FME ele é especializado em dados espaciais, mas você também consegue utilizar o FME para qualquer tipo de automatização, de criação, por exemplo, de um robô de RPA, para poder automatizar alguma tarefa rotineira aí que não tem nada a ver com dados espaciais. Então, a gente está falando agora de integração geral dos dados. Tá? Então, todo tipo de API, nós estamos trabalhando atualmente em projetos com integração com APIs, o Danilo está trabalhando em projetos, por exemplo, com integração da API do próprio Telegram, né? Para fazer interação com o celular, com pessoas, utilizando FM Desktop e FM Server. Então, assim, todo tipo de integração, independente de dado espacial ou dado tabular, alfanumérico, o FME ele está pronto para esse tipo de trabalho. Tá? A gente está focando também agora muito em Big Data, então tem diversos clientes entraram em contato com o nosso time aqui de suporte técnico, perguntando sobre processos de Big Data, Data Lake, como criar, qual é a melhor forma para estruturar os workspaces. Tá? Então, a Safe, né, o fornecedor, eles estão focando muito nessa parte do alto volume de dados, tá? Como se trabalhar com isso
e melhorando constantemente a plataforma para também trabalhar, tá? Com esse volume a nível Teradata, por exemplo, né? Todas essas novidades que a gente apresentou para vocês, a gente fez um resumão. Tem muito mais por trás ali, principalmente, né, falando tecnicamente, tá? Esse webinar a gente apresentou só alguns pontos ali para dar um gostinho. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, pode fazer o download da instalação 2021, tá? Tanto do FME Server quanto do FME Desktop. Se você quiser fazer um teste, se você quiser, Thiago, eu gostaria de fazer um teste, pode entrar em contato com o nosso suporte técnico. A gente verifica, manda a licença para vocês, uma licença trial de 15 a 15 dias para você poder fazer um teste. O nosso time aqui acompanha a instalação. Se você for migrar da versão 2020 para 2021, a migração ela é tranquila, né? Teve algumas mudanças, porém não uma mudança estrutural. Quando a gente já está indo para a versão 2018, para baixo ali, realmente tem que fazer uma análise ali de quantitativa de quantos workspaces você tem, né? O nível desses workspaces, de complexidade, e o tempo que seria necessário para fazer essa migração, tá? Mas faça a migração, se planeje, entre em contato aqui com o nosso suporte para ter a orientação de como fazer isso, tá bom? Quem tiver interesse técnico de qualquer informação, pode entrar em contato com a gente. Quem quiser fazer download do FME, pode entrar direto no site da Safe Software ou entrar em contato aqui. Eu mesmo mando para você o link ou alguém do nosso time aqui. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nossos e-mails a gente passa no finalzinho aqui, tem um e-mail comercial. E quem quiser também pode enviar um e-mail para suporte@solution.com.br com a dúvida ou alguma sugestão, né, de apresentação de tema. Tudo bem? Legal. E aquilo que nós falamos no início do nosso webinar sobre o FME World Fair, né? O FME World Fair, igual eu já tinha comentado, é um evento aí que vai reunir os usuários do mundo todo, né? Um evento aí virtual, um ambiente muito interessante que vai ser utilizado numa plataforma que nos possibilita entrar no mundo, né, 3D. Então vai ter todo um cenário aí, né, muito interessante que o pessoal da Safe está trabalhando atualmente nos últimos meses, onde nós, da Solution, todos os representantes ao redor do mundo terão um stand aí, virtual. Então, você vai ter uma sala ali da Solution, num determinado horário, tá? Acontecerá aí as apresentações, tá? O que acontece? O FME World Fair 2021 acontecerá nos dias 4 a 14 de maio. Todos os representantes apresentando histórias de clientes. Nós da Solution, pessoal, nós apresentaremos aí no dia 10 de maio. Tá? Nós já disparamos um e-mail aí, né, para se inscrever no evento, vários cases e tal, vários representantes e clientes apresentando. Tá? Só que nós enviaremos mais e-mails, newsletters, né, avisando e relembrando desse evento. Então, 4 a 14 de maio e a Solution apresentará no dia 10 de maio. Tá? Então, quando você faz a inscrição, tá? Você vai entrar num ambiente em 3D muito interessante, com vários stands, o pessoal da Safe Software, FME Doctors, somente, né, os especialistas de cada plataforma, de cada parte do FME, da plataforma FME, um especialista do FME raster, né, desktop raster, um especialista para banco de dados. Aí nós temos ali determinados horários, apresentação da Solution, apresentação de outro fornecedor, né, outro representante ao redor do mundo do Safe Software, e o próprio pessoal da Safe com apresentações interessantíssimas. Então, fiquem atentos nas nossas mídias sociais, nos e-mails que vocês cadastraram para poder receber esse nosso informativo.
Tudo bem? É o interessante também, né, Danilo, que esse evento ele é global. Então, se você, Thiago, eu trabalho no segmento de agro, Thiago, Danilo, eu trabalho no segmento de utilities. É interessante você participar e entrar no evento, porque dentro dessa semana de maio, outras empresas estarão apresentando tudo que está acontecendo ao redor do mundo com a plataforma, ok? Então, se você, Thiago, será que, Danilo, será que vai ter uma apresentação assim? Nós mais próximo desse evento, nós teremos acesso ali à agenda, né? Nós conseguimos, vai ter um evento assim de agro, vai ter um evento assim de utility, vai ter um evento assim. A gente consegue também direcionar vocês, falar que vai ter um evento. É muito interessante participar por conta disso, de se atualizar o que está acontecendo com a plataforma e também do que está acontecendo nessa parte, principalmente de dados espaciais, ao redor aí do globo, né? A gente agradece a participação de todos, tá? A gente sabe aí que passamos um pouquinho até do horário, tá bom? Quem tiver interesse, novamente, entre em contato com a gente para a gente conversar tecnicamente sobre essas novidades, tá? E, Thiago, Danilo, será que tem uma novidade, será que essa novidade encaixa aqui dentro da minha necessidade? A gente verifica com você e fala, não, isso aqui vai melhorar mesmo o seu workspace, não, isso aqui não vai melhorar, praticamente não vai dar diferença no seu workspace de performance, ou não, vai facilitar muito para o usuário final. Então, entre em contato com o nosso time para a gente conversar aí e direcionar vocês aí para o melhor cenário dentro da plataforma FME. A gente agradece aí, né, o tempo de vocês e nos vemos no próximo mês, né, com outro webinar interessante aí que a gente está planejando e vocês serão informados por e-mail, tá bom? O nosso chat ficará aberto mais uns 10, 15 minutos para responder algumas perguntas. Vocês podem mandar perguntas. Obrigado, pessoal. Até o próximo web.